Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a nutricionista Edileia. Estou aqui no meu local de trabalho, na APAI, nesse cenário maravilhoso. Vou estar falando hoje sobre azia, má digestão, refluxo e gastrite. O que é cada coisa e como que a nutrição pode ajudar? Bom, gastrite nada mais é do que uma inflamação da parede do nosso estômago. O estômago, essa parede produza o ácido clorídrico, que é extremamente necessário, que é o suco gástrico, é necessário para a digestão dos alimentos. Ali contém diversas enzimas que vai ajudar a digerir esse alimento, tornar esse alimento pequenininho, pedaços menores. Essa parede do estômago não pode estar em contato com esse ácido clorídrico. Aí, quando entra em contato, pode gerar uma inflamação, pode ser causado por doença e pode ser causado pela bactéria H. pylori, que desenvolve a gastrite, ou gastrite nervosa, ou medicamentosa, diversas questões. Então, esse ácido clorídrico que é produzido no próprio estômago, a mucosa do estômago tem que proteger essa parede do estômago. Então, o ácido clorídrico que é produzido ali não pode estar em contato com a parede do estômago. Então, por isso que essa parede tem que estar íntegra, com uma mucosa perfeitinha, que é um muco que protege essa parede. Aí pode acontecer também o refluxo, a má digestão. E o que é a má digestão, Edileia? É a pouca produção do ácido clorídrico. Aí, que a gente chama de hipocloridria. A pessoa fica empazinada, aquela sensação que o alimento não foi digerido. O pessoal fala, parece que eu comi um boi, não foi digerido. É onde a gente fala que é a má digestão por conta dessa pouca produção do ácido clorídrico. É preciso produzir em quantidades necessárias para digerir os alimentos. O alimento não pode ficar ali no estômago o tempo todo. Ele tem que ser digerido e transportado para o intestino para ser absorvido e produzir as fezes e tudo mais, tá? E o refluxo, o que é? O alimento passa pelo esôfago. E o esôfago não está preparado para receber o suco gástrico, que é extremamente ácido. Quando isso acontece, a gente fala que é refluxo, que é o retorno do alimento para o esôfago, que é um tubinho que faz a passagem do alimento. Nesse tubinho tem o que a gente chama, como se fosse uma portinha, o esfíncter esofagiano, que protege, evita que esse alimento retorne. E quando a gente tem a questão do refluxo, que a gente fala que é um relaxamento, um afrouxamento desse esfíncter. Isso não pode acontecer. E por que acontece, Edileia? Acontece muito por algumas doenças, tá? E também por ingestão excessiva de alguns alimentos. Por exemplo, cafeína ajuda a relaxar, afrouxar esse esfíncter e o alimento acaba retornando para o esôfago, tá? Chás com muita cafeína, a base de cafeína, que não somente o café que tem cafeína, chás escuros também tem muita cafeína. Bebidas à base de cola, tá? Estimula muito o relaxamento, o afrouxamento desse esfíncter esofagiano. Alimentos refinados, como por exemplo, excesso de açúcar, excesso de produtos industrializados e sem fibras, tá? Alimentos gordurosos, que a gente fala aí para evitar as frituras, então alimentos de difícil digestão e com gordura ruim, gorduras inflamatórias, esse que é o problema também. Então tem que evitar esse tipo de alimento, excesso de alimentos com cafeína, com cola, industrializados, refinados, sem fibras e alimentos de difícil digestão. Por exemplo, a pessoa que já sofre de má digestão, ingerir muita carne vermelha, que é difícil de ser digerida, vai trazer problemas. Isso vai piorar a situação, piorar a condição dessa pessoa, desse paciente. Então tem que evitar os alimentos de difícil digestão. E quando a gente fala de ingestão de alimentos saudáveis, a gente pensa nos alimentos anti-inflamatórios e nos alimentos calmantes e nos alimentos ricos em fibras, que são as frutas e os vegetais. Um alimento excelente, que é anti-inflamatório, calmante, é a couve. A gente fala para ingerir bastante suco de couve, tá? Mas aí tem que tomar cuidado com a fruta que vai colocar, que não pode ser muito ácida, que senão vai piorar a condição, seja ela qual for. Se o estômago não está saudável, tem que estar evitando. Tá? Couve, alguns chás são excelentes, a espinheira santa é excelente, o chá de alecrim, o chá de camomila, o chá de hortelã são excelentes opções de chá para estar variando, que nenhum chá pode ser tomado constantemente todos os dias. Vou deixar as quantidades certinhas aqui e por quanto tempo tem que estar tomando esse tipo de chá. Então, e a azia, Edileia, o que é? Que é aquela sensação que o estômago está pegando fogo, parece que tem uma fogueira no estômago.
tá? Na verdade, essa sensação de queimação é por conta que o alimento está retornando para o esôfago, que o esôfago não está preparado e realmente a sensação é de queimação. O esôfago não tem a proteção que o estômago tem, que é a mucosa, tá? A mucosa que protege a parede do estômago não é a mesma que protege a parede do esôfago. O esôfago não está preparado para estar em contato com o suco gástrico que é produzido no estômago, que é extremamente ácido. O esôfago não está preparado para isso. Por isso que a gente sente essa azia, essa queimação. O alimento, quando começa a ser digerido, está em contato com o ácido clorídrico, que é o suco gástrico. E esse ácido não tem que retornar para o esôfago, porque o esôfago não está preparado, não é protegido para receber, né, esse suco gástrico. Por isso que a gente sente essa sensação de queimação e realmente a sensação é essa e até mesmo de dor. Então tem que evitar todo esse tipo de alimentos que já falei para vocês, inserir todos esses alimentos e adicionar também aí outras estratégias que podem ajudar muito. Por exemplo, terminou de almoçar ou de jantar, não tem que deitar imediatamente, tem que esperar pelo menos 2 horas para que esse alimento possa ser digerido, né? E essa portinha, o esfíncter esofagiano, não tem que abrir para esse alimento retornar. Então, que esperar bastante tempo para depois deitar, dormir, né? E ingerir alimentos de fácil digestão, principalmente no jantar. Isso pode atrapalhar e muito, tá? Beber água várias vezes ao dia, evitar bebidas muito ácidas, tá? E não ingerir bebida junto com os alimentos, que esse suco gástrico não pode ser digerido. Por isso que a gente fala que não é legal beber água junto com os alimentos, porque o suco gástrico tem que sim digerir os alimentos. Por isso que ele é importante. A gente não tem que diminuir o suco gástrico. Ele tem que estar ali em quantidade certinha e na acidez certinha. A gente se preocupa muito com as questões dos prazóis, né? Tem que tomar uma medicação, se for necessário, sim, tem que tomar, mas não tem que tomar constantemente. E muitas pessoas costumam tomar essas medicações, esses medicamentos por longos períodos. E onde está a nossa preocupação, que daí pode interferir na absorção de alguns nutrientes e desenvolver outras doenças. Os prazóis são indicados sim quando o médico indica, mas para tratar uma causa. O que a gente tem que se preocupar? O que está causando a gastrite, a má digestão, a azia ou refluxo? Para tratar a causa e não ficar somente na ingestão dessas medicações, que pode trazer prejuízo para a nossa saúde. Então, eu vou deixar mais informações e orientações aqui na descrição do vídeo para vocês. Espero que gostem e até o próximo vídeo.